meus ouvintes, meus internautas, meus pastores amigos, meus irmãos, igrejas e pessoas que gostam do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade nós vamos mais uma vez, em alguns minutos, falar sobre as grandezas de Deus para você. E pedir para você prestar bem atenção que as coisas servem para a vida eterna. Geralmente, a palavra de Deus ela é extraída da própria palavra de Deus. E a Bíblia é Deus falando para a gente quando a gente lê a Bíblia. A linguagem é o meio que usamos para transmitirmos ideias e pensamentos. São 3 tipos de linguagem. A linguagem escrita, a linguagem falada e a linguagem gesticulada. Dessas 3 maneiras nós falamos. Dessas 3 maneiras Deus fala com a gente. E a linguagem escrita é uma linguagem que Deus está falando para nós. Então, nesta hora, eu vou pedir à irmã Maria Helena que, por favor, faça a leitura, segundo escreveu o livro de São João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ouvir, então, a irmã Maria Helena. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez a vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus abençoe a sua palavra. Jesus Cristo falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nessas pequenas palavras, eu vou dividir em 2 tópicos. Maravilhosamente, a Bíblia diz, lá quando começa o livro de João, no capítulo 14, Jesus falando para nós, na linguagem de João, o grande evangelista. Esse João, eu falei de outra vez, agora estou repetindo que nós falamos sobre o texto mais ou menos inicialmente, não nesse texto agora total, mas João ele é primo de Jesus Cristo, é da família de Jesus, e é também discípulo de Jesus Cristo. E extraordinariamente nesta noite ele está falando para você, para mim, para nós, para outros, está dizendo quem é Jesus. E Jesus agora lhe clareia a cabeça dos apóstolos, dizendo uma coisa importante para os apóstolos. Ele fala para os apóstolos, para o coração não ficar conturbado. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for preparar o lugar, irei e voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês também vão estar. Ele está falando para os apóstolos, está falando para os discípulos, está falando para você, está falando para mim, está falando para os amigos, está falando para nós essa maravilhosa linguagem. Mas agora ele continua dizendo o seguinte: as pessoas que estavam presentes ali sabiam muito bem o que ele estava falando, para onde ele deveria ser, porque sabia que ele desceu do céu. A Bíblia diz que ninguém jamais desceu do céu, a não ser aquele, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Então Jesus Cristo desceu do céu. E eles sabiam que Jesus Cristo era o único que desceu do céu, que poderia subir ao céu. Desta razão, iria para o céu. Aí, um dos apóstolos, interessante, que ele sempre era parece que era o malicioso, mas o que mais perguntava, ele perguntou: Senhor, não sabemos para onde tu vais?
Como é que nós vamos saber o caminho? Essa pergunta eu gostaria que você me fizesse. Essa pergunta eu gostaria que você fizesse à Bíblia. Essa pergunta eu gostaria que você fizesse a um pastor conhecido seu. Essa pergunta eu gostaria que você fizesse ao próprio Espírito Santo. Sabe por quê? Porque vocês vão saber qual é o caminho, qual seria o caminho para o céu, como poderia ir para o céu. Será que nós vamos para o céu aborrecido com o irmão? Será que nós vamos para o céu aborrecido com o ser humano? Será que nós vamos para o céu bebendo, fumando, jogando, com raiva, com ódio? Será que nós vamos para o céu assim? Como é que nós vamos para o céu? E quem é que poderia nos levar para o céu? Esse é o segundo tópico. Então, Jesus deixou bem claro, meus amigos, muito bem claro, quem é que poderia levar você para o céu? Quem poderia levar eu para o céu? Quem poderia levar a sua família para o céu? Quem poderia levar todos nós para o céu? Dentro deste texto ele fala que há muitas moradas no céu. Não é limitado o céu. Todas as pessoas que quiserem aceitar Jesus, todas as pessoas que quiserem aceitar Jesus, ele vai para o céu, que há lugar para ele. Porque o céu é infinito. Agora, ele foi muito claro, como eu estou repetindo para você agora e quero repetir. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja você, não há condições nenhuma de chegar no céu a não ser através de Jesus Cristo. Você pode procurar qualquer coisa na vida. Você pode procurar qualquer caminho. Você pode procurar qualquer religião. Você pode procurar qualquer intelectual. Você pode procurar o dinheiro. Você pode procurar a saúde. Você pode procurar tudo. É o único que pode levar para o céu é Jesus Cristo. Eu vou falar uma palavrinha a vocês agora para terminar. Quando Deus criou o mundo com toda a face da terra, ele criou o céu e a terra e tudo que neles há. Mas ele colocou ali o reino, na verdade, um lugar maravilhoso, onde não haveria dor, onde não haveria assassinato, crime, não haveria nada dessas coisas dentro daquele lugar ali. Um lugar de saúde, onde não haveria choro, não haveria ódio, não haveria nada dessas coisas. Sempre aquela coisa maravilhosa. Ele deu uma determinação. Você vai viver nesse lugar, você vai comer tudo que existe aqui, você vai poder comer, você vai tocar em tudo. Mas tem uma coisa que você não vai poder tocar, porque o dia que você tocar, você vai morrer. É a árvore do bem e do mal que fica no centro do jardim, você não vai poder tocar. Você não vai tocar, você não vai comer, você não vai mexer, você não pode mexer nela. Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas, na verdade, o dia que você tocar nesta árvore, você vai morrer. Mas acontece que existe também um inimigo, que é o anjo caído, que é chamado diabo, Satanás. Ele, em forma corpórea de uma serpente, diz a Bíblia, que fez com que a mulher entendesse, a mulher de Adão, que, na verdade, o responsável por aquela coisa toda seria o Adão, não seria ela. Que ela poderia comer, poderia tocar, que não tinha nada a ver. Que a conversa não foi com ela e Deus, foi com Adão, então ela poderia tocar. E ela tocou, comeu, deu Adão, Adão também comeu, cometeu o pecado que Deus falou para não cometer. Aí o que aconteceu? Quando ele comeu aquele fruto, ele conheceu o bem e o mal. E quando ele conheceu o bem e o mal, deu na viração do dia, todos os dias ele procurava aquele homem, procurando Adão, onde está? Ele escondeu. A maldade veio à mente, quando ele não tinha maldade, ele não conhecia que estava nu. Ele reconheceu que estava nu. Ele falou, eu estava nu, eu escondi. Deus falou para ele, olha, por que você fez isso? Ele falou, olha, eu fiz isso porque a mulher que tu me deste como minha companheira me deu e eu comi. Perguntou a mulher, por que você fez isso? É porque a serpente me enganou. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Naquele momento ali, vou ligar agora com o texto lá de João capítulo 14. Naquele momentinho ali, foi feito o seguinte, o homem foi expulso do paraíso.
ele foi expulso do paraíso e foi colocado ele nesse mundão que ele queria. Não queria um mundão? Então ele recebeu o mundão. E aquele paraíso que é o céu, o reino ali, aquele lugar maravilhoso, a Bíblia diz que foi colocado anjos com espada fumegante, com fogo, para poder o homem não tentar entrar ali. E aí agora foi fechada as portas do céu. E só tem uma pessoa que pode abrir essa porta e botar o homem lá dentro. É esse homem que eu falei, que João falou no capítulo 14, é o Senhor Jesus Cristo. Que é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quem é a verdade? É o pastor Osmar? Não. Quem é a verdade? A verdade é o próprio Jesus Cristo. Quem é o caminho? É Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, no reino de Deus, se não for por Jesus Cristo. Porque está selada aquela porta. O homem estava lá dentro com todo o privilégio, simplesmente uma coisa só. Olha que coisa terrível, meus amigos. Ele podia comer tudo, usar todas as coisas, só uma coisa que Deus pediu para ele não fazer, ele fez só aquela coisa. Ele queria também aquela coisa. Era só ele não tocar, é só não fazer aquela coisa, podia viver eternamente. Ele foi tão mal que até hoje o que aconteceu lá no Éden está acontecendo com a gente hoje. A morte foi causadora desta coisa. A morte veio por causa dele lá. Porque se ele não pecasse, ninguém seria pecador. A Bíblia diz que todos os pecados destruídos são da glória de Deus, não é verdade? Mas o homem, antes de cometer esse pecado, ele era um homem que foi feito por Deus, criado por Deus, organizado por Deus, que não tinha nenhum pecado. Veja só, entrou o pecado no mundo através dessa desobediência. Então você seja obediente, meu amigo, com Deus. Seja obediente, meu amigo, com Jesus Cristo. Seja obediente, meu amigo, com o Espírito Santo. Seja obediente, meu amigo, com a sua família. Seja obediente, meu amigo, todas as vezes que você quiser pensar em Deus, você pensa em Deus, no Espírito Santo, você pensa em Jesus Cristo como seu Salvador, você vive com Jesus Cristo, você vai ter sua vida feliz, 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 feliz. E se você quiser entrar no céu, só tem uma maneira. Não adianta procurar nada mais. Jesus respondeu e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Deus abençoe. Que você possa entender que nesta noite, se você não tiver Jesus, aceita Jesus como seu único e eterno Salvador, para poder você ir para o céu, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Deus nos abençoe. Assim está terminado o nosso trabalho. Muito obrigado.